Primeiro, boa noite a todos que nos assistem, que vão nos assistir no futuro. É isso mesmo, a gente vai terminar essa trilogia aqui de 3 lives, onde a gente abordou, né, de maneira geral, pelo menos alguns conceitos principais que tem por trás das redes neurais mais simples, né, mais clássicas. E hoje a gente vai terminar trazendo alguns pontos que ainda não foram abordados, e também trazer um exemplo prático aqui também, para a gente praticar um pouquinho, não ficar só na teoria. Podemos começar? Vamos lá? Podemos? Antes de começar o conteúdo propriamente dito, não sei se todos que estão acompanhando a live chegou a ver a nossa postagem hoje no LinkedIn. Então, hoje, para comemorar aqui essa última live desse tema específico, né, onde a gente encerra aqui pelo menos alguns conceitos importantes de redes neurais, para poder avançar para algumas arquiteturas um pouco mais complexas, a gente conseguiu 2 mochilas exclusivas do programa aqui do Google Expert. Vamos sortear para quem compartilhou a postagem dessa live no LinkedIn. Então, a Dani já colocou aqui no chat o link da postagem no LinkedIn. Então, quem não compartilhou, entra lá, curte e compartilha. Quem curtiu e compartilhou até as 8 da noite, então eu vou estar aqui daqui meia hora que da live ter começado, e tem esse tempinho ainda, vai entrar no sorteio. Quem não curtiu, compartilhou, infelizmente não vai poder entrar no sorteio, e aí nós vamos fazer o sorteio no final da live, e o sorteado tem que estar online, e dar um oi aqui no chat. Se não tiver online, a gente vai sortear de novo, tá bom? Então, o sorteado tem que estar online aqui para ganhar. Depois eu vou entrar em contato, pegar os dados certinhos e enviar a mochila pelo correio, tá bom? Então, o link já está aí no chat, então aproveitem aí os últimos 30 minutos para poder participar desse sorteio. A Dani também já compartilhou no chat o link do GitHub. Nesse link, é o mesmo link das outras 2 lives, lá tem o material, os slides da primeira, da segunda, e já está o slide dessa que eu vou começar apresentando. E também estão os 4 Jupyter Notebook de código, tem 3 que nós já vimos nas 2 lives anteriores, tem um que tem o nome de classificador TensorFlow, que a gente vai ver hoje, tá bom? E o último link, para a gente finalizar, que também a Dani já colocou aqui no chat, de uma ferramenta do Google que chama TensorFlow Playground, que nós também vamos vamos usar ela para trazer alusão a alguns conceitos que nós vamos passar hoje aqui. Tudo bem, então? Perfeito. Também usem o chat para fazer perguntas, vão colocando as perguntas para eu responder no final. Bom, dados os recados, sem mais delongas, vamos então começar aqui com o conteúdo de hoje para fechar. Aqui, como de sempre, tem aqui os contatos, quem quiser me seguir nas redes, fiquem à vontade. Vamos lá. Só recapitulando alguns conceitos, então, importantes que foram passados em mais detalhes na primeira e na segunda live. Então, quem não assistiu, depois vai lá, volta, porque são conceitos importantes. Só gostaria de destacar alguns. Nós começamos essas lives, o primeiro tópico que eu resgatei foi a questão da regressão linear, porque entender um pouco como que a regressão funciona é base para a rede neural simples, aqui o Multilayer Perceptron, onde a gente tem alguns exemplos. Eu tenho aqui 4 pessoas, cada uma tem um piso e uma altura. Eu quero aprender uma fórmula ou aqui um modelo matemático que vai ajudar eu prever a altura de uma nova pessoa que não tenha no meu conjunto de treinamento, onde eu só tenho o peso dela, eu quero prever a altura possível. Então, a regressão linear ela é regida por essa fórmula matemática, né? Y chapéu igual a beta 0, mais beta 1 vezes x1, mais beta 2 vezes x1 e assim por diante. E o que a gente aprende durante o tempo de treinamento, usando esses exemplos onde eu tenho a altura da pessoa, é os betas, né? São os coeficientes aqui dessa fórmula matemática. Então, beta 0 e o beta 1 nesse caso, que nesse aprendizado aqui no exemplo que nós damos ficou 17 o beta 0 e 1,8 o beta 1. Uma vez que eu aprendi esse modelo matemático, eu posso aplicar ele
para novos exemplos onde eu não tenho altura. Nesse caso, eu não tinha altura. Quando eu substituo aqui x1 por 88, faço 88 vezes 1,8 mais 17, dá 175 centímetros, 4. Beleza? Então, quem perdeu, volta lá. E depois eu tenho que ter uma forma, né, em tempo de treinamento principalmente, uma forma de eu verificar qual é o erro que eu estou tendo nessa fórmula que eu aprendi. E a gente viu que o erro, uma das formas de calcular um erro de uma regressão linear é usando o MSE, que ele também é regido por essa fórmula matemática aqui, que é 1 sobre n, onde n é a quantidade de exemplos que eu tenho, e o somatório de 1 até n, também quantidade de exemplos, do y real, que é o valor da altura que eu tenho aqui, o label desse meu exemplo, menos o y chapéu, que foi o y predito, ao quadrado. Tudo bem? Então, nós vimos isso. E aí, na sequência, nós vimos também a regressão logística, que, diferentemente da regressão linear, ela tem uma fórmula um pouco diferente, onde ela é mais usada para classificação, enquanto a regressão linear, a classificação, né, em grupos. A regressão linear ela é para prever um valor contínuo, e a regressão logística ela é usada mais para classificar ou colocar em grupos aqui. Então, eu poderia usar esse mesmo exemplo aqui, se eu tivesse, por exemplo, a questão do sexo masculino e feminino. Então, ao invés de eu prever um valor contínuo, que seria a altura, eu prever, dado o peso e a altura, a probabilidade dessa pessoa ser do sexo masculino ou do sexo feminino, por exemplo. E nesse caso, eu usaria uma regressão logística. A regressão logística ela é regida por uma outra fórmula matemática, um pouquinho diferente da regressão linear, mas que tem aqui os mesmos coeficientes, né? O beta 0, o beta 1, que é o que eu aprendo durante o treinamento, mas ela tem aqui uma fórmula um pouco diferente, 1 sobre 1 mais epsilon elevado a menos beta 0 mais beta 1 e assim por diante. E a regressão logística, então, quando eu aplico essa fórmula, todo número, independente do valor que eu coloco aqui, a saída é sempre um valor entre 0 e 1. E aí, por isso que me dá essa visibilidade de probabilidade, né? Fica claro aqui no exemplo desse plot aqui dos dados, tá? Então, para quem não participou das primeiras aulas, recomendo muito. A gente passou por alguns conceitos, obviamente, de maneira rápida, né? 1h30 aqui, tem bastante coisa, mas dá para ter uma ideia geral. E também tem no GitHub o material de aula, e também tem duas implementações com vários comentários explicando um pouquinho melhor regressão linear e regressão logística. Legal. E aí, o que nós vimos que é bastante interessante é que a rede neural, a primeira rede neural, que é o Perceptron, que é uma rede de um neurônio só, ela conseguia resolver alguns problemas clássicos que a gente chama, que são as portas lógicas, tá? Então, aqui tem uma representação, esse conceito é bastante importante. E o que são as principais portas lógicas? É o E, que é o AND, o OR, que é o OU, e o SHOR, que é o exclusivo. Depois a gente tem o NOT também, que é o contrário, né? E tem também, então a porta NOT entrou 0, sai 1, entrou 1, sai 0, né? Ele inverte a polaridade. E aí depois tem combinações. Então o E com NOT dá a NAND, que é a porta E, que é a AND com NOT dá a NAND, assim por diante. Então, quando surgiu a primeira rede neural, né, o primeiro perceptron, o primeiro neurônio, ele conseguia resolver alguns tipos de problema. E aqui eu vou falar bem rapidamente que é importante esse conceito. A rede neural clássica aqui, o perceptron, ele tem, vamos pegar um exemplo aqui bastante clássico na literatura. E se entrar 0 e 0, sai 0. O que isso significa? Vamos pensar, uma analogia clássica vamos pensar numa pessoa que está doente. Se ela não tomar remédio, então ela tem dois tipos de remédio que ela pode tomar, tá? Remédio 1 e remédio 2. Se ela não tomar nenhum remédio, ela continua doente, tá? Então aqui 0. Então ela não tomou nenhum remédio, sai 0. Se ela tomar um dos remédios, ela também continua doente. Então essa é a porta E. Se ela tomar só o outro remédio, também ela continua doente, só se ela tomar os dois remédios que ela é curada. Então saiu. Então só se tomar os dois que saiu. Então esse é o funcionamento básico da porta E. A porta OU, ou OR, é um pouquinho diferente. É o contrário. Continuando a mesma analogia, se eu tomar pelo menos um dos remédios, eu fico curado. E se eu tomar os dois, eu também fico curado. Só se eu não tomar nenhum dos remédios que eu continuo doente. Então, a porta OU é se um ou outro
então sai 1 também. Aí não, tem que ser os dois verdadeiros para sair 1 no final, tá? E aí, o que acontece? Então aqui tem uma rede neural simples de um neurônio só, onde eu tenho o primeiro peso, que seria o beta 1, o beta 2 e o bias aqui menos 1,5. Se vocês depois, com calma, quiserem aplicar aqui qualquer um desses exemplos, então vamos pegar o primeiro aqui, ó. Entrou 0 e 0 aqui, ó. Entrou 0 e 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, também 0. 0 mais 0, que é as duas saídas aqui, dá 0. Menos 1,5, que é o meu bias, dá menos 1,5. Quando eu aplico a função degrau, que é a clássica em Perceptron, menos 1,5 é menor do que 0. Então a saída é 0, que é exatamente o que acontece aqui. Se entrar 0 e 0, sai 0. Vamos pegar o outro exemplo. Entrou 1 e 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. Menos 1,5, meio. Meio é maior ou igual a 0. Então a saída é 1. Então a gente tem uma rede neural de um neurônio só, com um peso 1 e um bias de menos 1,5, que, dado essas entradas, se entrar 0 e 0 vai sair 0, se entrar 0 e 1 vai sair 0, então ela é uma modelagem de um neurônio que resolve esse problema da porta lógica E, ou AND em inglês. Eu tenho uma outra rede neural de um perceptron só, mesma coisa, mas com pesos diferentes, obviamente. Então eu tenho a mesma arquitetura, mas com pesos diferentes, que resolve o problema do OU. Tá? Então, se eu vou pegar aqui um exemplo que é diferente aqui, ó. Se entrar 1 e 0, tem que sair 1. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 2, 0. 2 mais 0, 2. 2 menos 1, 1. 1 é maior ou igual a 0, então a saída é 1. Tá? Diferente do primeiro, que daria 0. Então, eu tenho aqui uma mesma arquitetura, que é uma arquitetura que é o Perceptron, um neurônio só, que resolve esses problemas. E resolve o problema do NAND, do NOT e assim por diante. Mas quando eu entro no problema do Shor, que não é um problema linearmente tratável, ela não resolve. Tá? Uma rede, vocês podem depois tentar, mas não existe parâmetros que eu possa colocar aqui, né, os pesos e um bias que resolva o problema do Shor. Mas se eu combinar mais de um neurônio, que é esse caso aqui, então eu tenho um neurônio que é o OR, né, que é o OU, um que é o NAND e um que é o AND. Então eu tenho aqui basicamente três, eu tenho as duas entradas e eu combinei mais de um neurônio aqui. Quando eu combino mais de um neurônio, eu consigo resolver o problema do OU exclusivo, com esses pesos que estão aqui. Depois vocês podem fazer esse teste e vai funcionar. Então eu consigo criar uma rede neural que agora não tem mais só um neurônio, tem mais de um que consegue resolver esse problema. Então esse é o avanço, e aí que começa a entrar o Deep Learning, é um pouco do que nós vimos também na aula anterior. Tá? Então é combinar mais de um neurônio que ele é linear, que dá saídas lineares, para trazer regiões não lineares. Foi um pouco do que nós vimos. Só que agora, como eu começo a ter muitos neurônios, né, a gente tem, para fazer a predição, um fluxo que nós chamamos de feed forward, que é sair aqui do começo da rede e ir para o final, né, fazendo todo esse cálculo matricial. Então, eu tenho aqui minhas entradas, que são X, e meus bias, cada linha dessa ligada tem um peso associado. Nós vamos fazer todos esses cálculos, que são várias multiplicações matriciais, e aplicando aqui uma função de ativação, que no que nós vimos até agora é a sigmoide, é a única que nós vimos, e ela é exatamente a mesma fórmula da regressão logística. Então, por isso que é importante conhecer a regressão logística. Depois que eu fiz o feed forward, fiz a predição, eu tenho que fazer o cálculo do erro, tá? Calcular qual que é o meu erro aqui, minha loss. Então, essa é a minha fórmula da loss, que é 1 sobre m, que é a quantidade de exemplos que eu tenho. Depois vou mais ou menos na mesma linha da regressão linear que nós vimos, né? Um pouco diferente aqui, mas eu uso o meu y, que é o y predito, então eu preciso ter dado rotulado, é o y original, log de n y predito, e depois o complemento aqui. Uma vez calculado o meu erro, eu consigo aplicar uma função de otimização, que nesse caso a gente está vendo aqui o gradiente descendente, para fazer um cálculo e atualizando esses pesos, que aí é o backpropagation. Então, eu fiz a predição feed forward, calculo o erro dessa predição, e aí eu faço um backpropagation, que é a atualização desses pesos para tentar diminuir o erro. E a atualização desses pesos ela é baseada no cálculo da derivada do erro pela derivada do peso. Nós vimos aqui também, esse cálculo ele veio de uma propriedade matemática que chama regra da cadeia, e aí eu posso fazer esse cálculo aqui da derivada do erro final, dividido pela derivada do erro, pela derivada do peso daquele link, e aí eu vou fazer o quê? O novo peso vai ser o peso anterior,
menos a derivada do erro pela derivada do peso, vezes uma taxa que é chamada de learning rate. Tá? Nós vimos isso na aula passada, só a gente só não entrou no detalhe o que é esse learning rate que nós vamos fazer agora. E aí, por fim, nós terminamos a live passada com esse slide, que conforme eu vou treinando a rede, né, e dependendo do tamanho da rede, a gente falou daqui do conceito do underfit e do overfit. Então, se eu tenho uma rede muito complexa, muito grande, e treinar muito, ela vai ser muito específica, e aí eu vou ter uma probabilidade de ter um overfit muito grande. Se eu fizer uma rede muito simples, né, nesse caso aqui uma linear, eu vou ter um underfit, eu simplifiquei demais o meu problema, então a ideia é tentar chegar no tamanho mais ideal possível. Tá? Então a gente falou desses conceitos até agora, conceitos que dá para aprofundar muito mais, mas dá para ter uma ideia geral das redes neurais, principalmente aqui falando do perceptron e depois do multilayer perceptron, que é uma rede com mais de um neurônio. Tá? Depois desses conceitos aqui, fechando essa live, a gente gravou uma live também aqui para o GDG, para vários GDGs, que é a live falando um pouco da rede neural convolucional. Então, depois de aprender esses conceitos, vai ficar muito mais fácil vocês conhecerem um pouquinho também da rede convolucional. Vale a pena depois dar uma olhada nesse outro vídeo que nós gravamos. Legal. Então, vamos lá. Então, como que eu realmente... Existem algumas, vamos dizer, técnicas que nós podemos usar para ajudar a trabalhar redes neurais. A gente sabe que ela traz algumas complexidades, ela ajuda na classificação de problemas complexos, mas ela por si só também tem algumas complexidades. E uma delas é a questão do overfit e underfit, que nós falamos também na live passada. Então, uma rede neural, quando a gente configura ela e vai iniciar o treinamento, a gente coloca quantas épocas a gente vai treinar essa rede neural. E o que é uma época? Uma época é eu passar todos os exemplos que eu tenho. Então, eu passo um exemplo, calculo o erro, faço backpropagation, atualizo os pesos. Passo outro exemplo assim por diante. Então, quando eu passar todos os exemplos que eu tenho disponíveis rotulados, eu terminei uma época. Não quer dizer que eu terminei o treinamento. Eu posso começar de novo passando os mesmos exemplos, que na primeira rodada eu começo com os pesos aleatórios, e esse erro vai ser bem grande, aí eu faço uma outra época, outra e outra. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu passo a primeira época, eu já saio com uma rede que tem alguns resultados. Depois eu passo 20 épocas, 100 épocas, 600 épocas. Então, o que vai acontecendo? Quanto mais eu vou passando, mais específico vai ficando naqueles exemplos que eu tenho. Então, passar muitas vezes aqueles mesmos exemplos, vai acontecer algo nessa linha aqui, que, obviamente, aqui fica claro que é um overfit, mas se eu passar poucas épocas, eu vou ter um underfit. E aí quando eu tenho o overfitting, provavelmente eu não erro nada, né, em tempo de treinamento, mas em tempo de teste o meu erro ele acaba ficando muito grande. E aí por isso que a gente usa um gráfico aqui que nos ajuda a entender qual é a hora de eu parar o treinamento, né? Qual é a quantidade de épocas, entre aspas, ideais. Então, o que acontece? Quando eu começo o treinamento, passo a época 1 aqui, passo todos os dados, o que vai acontecer? O meu erro de treino, e aqui só recapitulando aqui um ponto importante, só para quem talvez não conheça, sempre que a gente cria qualquer modelo de machine learning, uma boa prática é fazer algo que a gente chama de cross-validation. Existem algumas técnicas, mas a mais conhecida é uma que chama Rodout, que é onde eu pego todos os meus dados que eu tenho rotulado, separo 70% dele em média para treinar, e 30% para testar. Porque se eu treinar e testar com os mesmos dados, a chance de eu ter um overfit ali já é muito grande. Então eu escondo uma parte dos dados para testar depois, sem ser aqueles exemplos que eu usei para treinar, tá? Para o modelo não ficar o modelo decorativo. Decorativo no sentido de decorar só os exemplos e depois acertar, porque ele decorou. Porque eu usei o mesmo exemplo para treinar, como na aula passada eu falei um pouco disso, né? Como a gente dá uma lista de exercício e depois a prova ser exatamente a mesma lista de exercício. A pessoa que decorou, mesmo que ela não tenha aprendido, ela vai conseguir fazer. Se você fazer algumas mudanças naqueles exercícios, a pessoa que decorou provavelmente não vai conseguir fazer. Então é mais ou menos assim que a gente tenta evitar o overfit. Esconder alguns exemplos que são parecidos com os outros, mas não são exatamente iguais, e depois colocar isso para testar.
Então, se eu fazer dessa maneira, usar esse cross-validation na primeira época, o que vai acontecer? O erro do treino vai ser grande e o erro do teste também vai ser grande. Legal, aí eu vou e treino por 20 épocas, continuo treinando e testo de novo. O que vai acontecer? O erro do treino vai diminuir, vai cair, né, vai ser menor, e o erro do teste também vai ser menor. Continuo treinando. O que vai acontecer na época 100? Tá? O erro do treino vai continuar caindo em relação ao anterior, mas o erro do teste vai subir um pouquinho, já vai ser médio. Então aqui eu continuo caindo o erro do treino, mas o erro do teste sobe um pouquinho. E na época 600, vai acontecer o erro do treino também continua pequeno, mas o do teste aumenta. Então eu tenho esse fenômeno onde ambos os erros caem mais ou menos junto, até que chega um momento que eles começam a se distanciar, tá? E é esse tipo de gráfico que nos ajuda a saber qual é a época certa. Se eu perguntasse para vocês, né, qual que é a melhor parte aqui, onde eu deveria parar, é quando eu tô logo no comecinho, onde os erros estão muito parecidos, eu tô underfitando aqui, eu tô no underfitting, e aqui no final, quando abre aqui a boca do jacaré, eu tô overfitando. O melhor ponto de parada é exatamente quando os dois erros ainda estão caindo junto, tá ainda, se eu parar, eu vou estar ainda em underfit. Quando eles começam a se separar, é onde eu tenho que parar, tá? E é aqui que é o que a gente chama de early stop. Quando você está treinando o modelo, você pode ir gravando o resultado de cada época ou de tantas em tantas épocas, e aí, nesse caso aqui, é onde a gente tem que vai ter o número ideal de épocas. Então, esse é algo bastante importante de considerar na hora que você está treinando o modelo. Tá? Um outro ponto importante é que mesmo não é só a quantidade de épocas que influencia nessa questão do overfitting. Tá? Um overfitting é algo bastante presente. Então, tem duas coisas bastante importantes quando a gente fala de rede neural, principalmente redes neurais complexas. A primeira é essa questão de overfitting e underfitting, porque quanto maior ela é, mais tempo eu vou passar treinando, mais dados eu vou precisar, etc. E a segunda questão que a gente abordou um pouco na live passada é a questão de que, diferente de uma regressão linear, onde o meu MSI é uma função convexa, então eu sempre vou chegar no mínimo, uma função convexa, ela tem essa característica, né, eu consigo chegar no mínimo dela, a rede neural não é convexa. E aí eu posso ficar preso em mínimos locais e mínimos globais, e não existe uma fórmula mágica que faça eu fugir disso. Existem algumas alternativas que me ajudem. Tá? Então aqui, o que eu estou passando para vocês hoje é algumas delas, pelo menos para vocês conhecerem como que é, mas hoje existe uma otimização bastante usada, que já está pronta em TensorFlow, como todo esse cálculo de backpropagation e tudo já está pronto, né? A gente não precisa construir do zero, mas é importante conhecer como isso funciona para quando vocês forem trabalhar com redes neurais e poder entender um pouco do que está acontecendo, principalmente em tempo de treino. Tá? E aí um outro ajuste importante é quando a gente fala de regularização. Tá? E aí eu antes de eu evoluir aqui, eu vou perguntar para vocês o seguinte: eu tenho aqui um exemplo, tá? Onde eu tenho um pontinho azul, que tem o dado 1 e 1, né? Aqui o meu x1 e meu x2. E aqui o meu pontinho vermelho, eu tenho menos 1 e menos 2, exatamente o oposto. Qual dessas fórmulas aqui, a solução 1, que é x1 mais x2, então quer dizer que meus betas aqui é 1, né? Por isso que eles não estão aqui, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, ou a solução 2, que é 10 vezes x1 mais 10 vezes x2. Qual dessas soluções dá o menor erro? E aí, para calcular isso, é só aplicar aqui, né? 1 mais 1, 2. 2 eu aplico na fórmula da sigmoide, que é a minha função de ativação, que nós vimos até agora, e ver qual que é o erro, qual que vai ser o valor que vai dar. Eu vou passar, mas depois quem tiver curiosidade faz o cálculo. Mas, o que vai acontecer? Quando eu aplicar aqui, né, a minha predição, como que é o cálculo da predição que nós vimos? W1 vezes x1, mais W2 vezes x2, mais o beta, mais o meu bias. Nesse primeira solução, qual que é o meu W1? É 1, né, porque eu não tenho aqui coeficiente, meu W2 também é 1, e o meu bias é 0, porque eu não estou somando nada aqui. Né? Se eu falasse que o bias é 1, ele estaria influenciando, o bias 0 não influencia em nada. E depois eu aplico a sigmoide para chegar na minha predição, o que nós vimos aqui na live passada. Então, quando eu pego aqui 1 mais 1, aplico a sigmoide, a predição daria 0,88.
Tá? Então, 1 se for azul, menos 1 ou 0 se for vermelho. Quando eu aplico o menos 1 aqui, vai dar 0,12, né? Então, 1 é quando é azul, 0 se for vermelho. É exatamente as duas classes. Perfeito. Se eu aplicar agora a solução 2, o que vai acontecer? Vai ser 10 vezes 1, que é 10, mais 10 vezes 2, que é 10. Então, vai dar 20. Quando eu aplico aqui na sigmoide, vai dar 0,9999 e o menos 1 com menos 1 dá 0,0021. Ou seja, qual tem o menor erro? Se eu quero chegar em 1, nesse exemplo aqui, quero chegar em 0, nesse exemplo, que seria o ideal, a solução 2 é a que dá menor erro, certo? Porque aqui ela está muito próxima de 1 e muito próxima de 0. Então, a resposta dessa pergunta é: qual que é a que dá menor erro? A que dá menor erro é a solução 2. Perfeito. Aí a minha segunda pergunta é: qual é a melhor? A 1 ou a 2? E aí, porque é um conceito importante. Não é porque dá o menor erro que é a melhor. Por quê? Quando eu tenho coeficientes muito grandes, eu falo que o modelo está muito certo de si, está muito convincente. E isso é um indício de overfitting. Isso pode ser um overfit. Então, quando eu tenho aqui coeficientes muito grandes, a minha sigmoide, né, que vai dar valores aqui entre 0 e 1, né, que é o que a gente está trabalhando aqui, o que acontece? Ela é muito, vamos dizer assim, fechada perto do eixo X. Então, qualquer valor mais próximo possível aqui do eixo Y aqui, no eixo Y, qualquer valor pequeno já vai ficar muito próximo de 1, muito próximo de 0, diferente dessa primeira aqui, onde ele é um pouco mais espaçado, né? Então, para eu chegar no 1, só valores maiores, né? Então, eu tenho um espaçamento maior. Então, esse modelo tem uma frase aqui, que eu não sei, ela já foi usada em vários contextos, não sei se é exatamente nesse contexto que ela foi usada, mas eu gosto dela, que diz que o problema da inteligência artificial é que modelos ruins estão muito certos deles mesmos, enquanto modelos bons estão em dúvida. Né? Eu já ouvi essa frase em vários conceitos. O problema da humanidade é que as pessoas boas têm dúvida, enquanto as pessoas ruins têm certeza, mas acho que dá para aplicar aqui nesse conceito também. Então, coeficientes muito grandes têm uma chance de estar overfitado. E aí, o que a gente faz? A gente penaliza esses coeficientes. Fala, você está com muita certeza aí? Então, vou dar uma penalizada aqui para ver o que acontece. E aí, a gente vai fazer o quê? Então, o erro, ele é calculado com base na função de erro que nós vimos. Nós vamos colocar um coeficiente a mais nessa função de erro para aumentar o erro, certo? Tá vendo que eu estou fazendo uma somatória aqui? Então, vou aumentar um pouquinho o erro. Você está achando que o erro está muito pequeno? Vou aumentar um pouquinho esse erro, vou te atrapalhar aqui um pouco para ver se realmente você está aprendendo ou se você está decorando, né? Se você está entrando aqui no overfit. E aí hoje tem duas funções de regularização que são bastante conhecidas, ou são as mais conhecidas, que é o L1 e L2, ou na literatura, laço e read. Tá? A diferença delas é que o L1 ele vai fazer o quê? Ele vai ter um coeficiente aqui que vai multiplicar meus pesos, tá? Multiplicar não, desculpa, vai somar os meus pesos em módulo, tá bom? Para tirar aqui a questão do negativo. E a L2, ela vai somar meus pesos ao quadrado, tá? Também multiplicado aqui por um coeficiente, tudo bem? Então, o que muda aqui do L1 e do L2? Na literatura, vocês vão ver que o L1, ele é bastante usado para fazer seleção de feature, porque ele tem a característica de sempre levar para 0 ou para 1, ele tem essa característica, e aí isso faz com que features mais importantes fiquem com 0, mais importantes fiquem com 1, menos importantes com 0, ou mais próximo de 0 e de 1, enquanto o L2 ele é mais utilizado para normalização, no treinamento de modelos mesmo. Então, por que isso? Vamos pegar aqui dois exemplos, né? Onde eu tenho peso 0, 1 e 0, e outro onde eu tenho meio e meio. O que acontece quando eu faço o módulo? Quando eu pego e aplico L1 aqui, o que o L1 faz? Ele vai pegar o módulo dos dois. Módulo de 1 é 1, módulo de 0 é 0. 1 mais 0, 1, certo? Então, o resultado aqui vai dar 1 a somatória, certo? Então, e ao quadrado, a mesma coisa.
Então, 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0. 1 mais 0 dá 1. Perfeito. Então, isso aplica no L2. Então, se eu aplicar em 1 e 0, tanto o L1 quanto o L2, o resultado vai dar 1. Então, 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado dá 1. 1 em módulo mais 0 em módulo dá 1 também, certo? E quando eu aplico, se os pesos, na verdade, fossem meio e meio. Meio em módulo mais meio em módulo dá meio mais meio dá 1. Dá o mesmo resultado do primeiro. Já quando eu aplico o L2, meio ao quadrado, 0,25. Mais meio ao quadrado, 0,25 dá meio, certo? Então, para esses dois coeficientes, se eu aplicasse L1, dá o mesmo resultado. Dá 1 para os dois. Se eu aplico L1 em L2, em um dá 1 e o outro dá meio. Então, ele tem uma pequena diferença. Você vê que o L1 ele sempre tenta jogar para 1 ou para 0, né? Então, por isso que ele é mais usado para seleção de features, enquanto o L2 é mais usado para... Ele tem essa característica, né? Ele é melhor para normalização, então ele é usado bastante para treinamento de modelos, certo? Legal. Depois a gente vai usar o TensorFlow Playground para testar algum desses conceitos um pouco mais na prática, tá? Um outro problema interessante, importante da rede neural é o que a gente chama de Vanity Gradient. O que é o Vanity Gradient? Como a regressão logística, ela sempre me dá, ou a função sigmoide, no caso, né, sempre me dá um resultado entre 0 e 1, então são números pequenos, né, sempre entre 0 e 1. A derivada desse número pequeno é um número menor ainda. E aí, quando eu multiplico números pequenos, o que acontece quando eu multiplico, sei lá, 0,1 vezes 0,1? Dá 0,01, dá um número menor ainda. Então, quando eu faço backpropagation, que é multiplicar, então eu tenho a minha saída da função de ativação sigmoide já é pequena, porque é um número entre 0 e 1. A derivada desse número é menor ainda. Multiplicações desses números de várias derivadas é menor ainda. Então, eu vou ter um número muito pequeno dessa derivada. E lembra que a atualização dos pesos é com base nesse cálculo. Então, se eu tenho um número muito pequeno, o que vai acontecer? Eu posso não convergir. Então, esse é o problema do Vanity Gradient. Eu tenho um valor muito pequeno, é esse número que eu vou usar para convergência, para aprendizado, eu posso não convergir. Então, eu vou andando vou dando passos muito pequenos para tentar chegar aqui num valor razoável. Obviamente, isso aqui é só de exemplo. Lembra que eu falei que a função ela não é convexa, certo? Aqui é só um exemplo. Ela vai ter uma função bastante complexa aqui, bastante grande. E então, por isso que surgiu outras funções de ativação. Né? Uma delas é a tangente hiperbólica, que de vez de dar valores entre 0 e 1, ela me retorna valores entre menos 1 e 0. Apesar da diferença ser pouca, ela já traz aqui alguns resultados importantes. E depois, a derivada desses pesos já é um pouquinho diferente, é um pouco maior. E depois, uma das funções mais usadas hoje é a ReLU, que ela dá um resultado entre 0 e, entre aspas, aqui infinito. Então, ela dá o valor, se for 0, vai retornar 0, e se for x, vai retornar o x mesmo. Então, ela dá valores bastante altos, o que ajuda muito na hora de eu calcular a derivada e que ajuda bastante também para fazer o gradiente descendente, né? Fazer com que essa convergência seja mais eficiente. Então, hoje, muitas das redes neurais que vocês veem na literatura, né, principalmente para quem está começando, e um exemplo que eu vou mostrar aqui hoje, ela é mais ou menos nessa característica, eu uso funções de ativações ReLU no meio da minha rede e uso só na ponta final a sigmoide. Por que eu uso a sigmoide na ponta final? Porque a sigmoide ela me dá valores entre 0 e 1, e que são mais próximos de valores relacionados à probabilidade. Então, é importante eu ter esse viés de probabilidade aqui. Uma outra que me dá probabilidades, mas com viés um pouco diferente, é uma outra que chama Softmax. É uma aplicação um pouco diferente, mas ela segue mais ou menos na mesma linha, tá bom? Então, a gente pode usar aqui a ReLU, e a ReLU ela vai me trazer de maneira melhor, me trazer coeficientes melhores para fazer as derivadas, e aí sim, meu gradiente, meu cálculo do gradiente descendente aqui, ele vai ter uma convergência melhor, tá bom?
E aí entra um outro fator, tá? E vão deixando perguntas no chat, por favor, porque eu sei que são bastante conceitos e eu estou tentando passar todos aqui rapidamente, só para a gente cobrir todos, para vocês entenderem o que é cada um, para quando vocês forem, mesmo usando o TensorFlow, saber o que significa cada parâmetro da rede, tá? Mas aí aqui, o outro conceito importante é a taxa de aprendizado, ou learning rate. E aí, só para avisar antes de continuar, já são 8h07, então quem compartilhou, compartilhou o post até agora, entra no sorteio, tá? Quem não compartilhou, pode compartilhar se quiser, mas infelizmente não vai entrar no sorteio de hoje, tá bom? Que vai acontecer daqui a pouco no fim da live. Mas vamos lá. Então, a taxa de aprendizado aqui, o learning rate, se vocês lembrarem da fórmula que eu mostrei na aula passada e recapitulei aqui no começo dessa live, ele é um multiplicador. Então, o novo peso é o peso anterior menos a derivada do erro pela derivada do peso vezes o learning rate, que é a taxa de aprendizado. Então, o learning rate, se ele for grande, ele vai fazer com que a minha convergência seja mais rápido, o que nem sempre é bom. Se ele for pequeno, ele vai fazer com que a minha convergência seja mais lenta. Se eu der passos muito grandes, o que vai acontecer? Eu vou pular o meu ótimo. Como eu sempre dou passos muito grandes, eu vou pular o meu ótimo e vou ficar dando passo aqui no meu espaço e nunca vou convergir para o meu, ou tentar chegar no meu ótimo. Se eu der passos muito pequenos, eu vou demorar muito para chegar aqui. Então, o Learning Rate ele me ajuda a tentar balancear essa questão. Tá? Então, ele é um valor que vai multiplicar ali o resultado da minha derivada do erro pela derivada do peso. Existe uma função hoje bastante usada, que chama Adam, que ela já é uma função de otimização, né, dos parâmetros que me ajuda a fazer isso de forma mais automática e balancear esse valor. Tá? Um outro ponto importante das redes neurais que me ajuda na questão do overfit, principalmente, é o que a gente chama de dropout, que também é uma característica da rede que a gente pode setar em tempo de criação dessa rede. O dropout, aqui tem um exemplo que eu acho bastante interessante, é uma brincadeira, que seria mais ou menos se você praticasse esporte, um esporte para cada dia da semana, mas sempre praticasse o esporte com o mesmo braço, só com o braço direito. Tudo que você faz, você joga tênis, vai na academia, joga basquete, sempre com o mesmo braço. Então, o que ia acontecer? Você ia ficar com um braço forte e um braço mais fraco, né? O que não é desejado, ninguém quer isso. Então, a ideia seria, para eu balancear, treinar um dia com um braço, um dia com outro braço, um dia com um braço, um dia com outro braço, e aí eu teria os dois braços fortes igualmente. Obviamente uma brincadeira aqui, mas a ideia do dropout segue essa linha, tá? Onde eu tenho alguns neurônios, eu treino, e em tempo de treino, como eu começo com pesos aleatórios, eu posso favorecer um neurônio e começar a dar mais peso para esse neurônio, a essa entrada, porque por algum critério ele começou a dar mais assertividade, então eu fui dando mais peso para ele, mais peso para esse neurônio e menos peso para o outro. E aí eu posso não treinar esse neurônio aqui e aí ele ficar inativo. Então a ideia é o quê? Em algumas épocas de treinamento, eu esconder um neurônio da rede. Falar assim, ó, você vai quase se falar, amarrar o braço da pessoa e falar assim, agora você não vai mais jogar com o direito. Vou amarrar o esquerdo, vou amarrar o direito, você vai ter que se virar com o esquerdo aí. Você vai ter que aprender com o esquerdo. Então é mais ou menos o que a gente faz no dropout. A rede ela esconde alguns neurônios em tempo de treinamento, ela tem que chegar numa classificação sem aqueles outros neurônios para tentar tirar esse viés. Então, o dropout ele faz isso. Então, a primeira época, por exemplo, de treinamento, ele escondeu o que está aqui nesse exemplo em vermelho. Na segunda época, ele escondeu os outros em vermelho, voltou aquele. Na terceira época, outros. Então, o dropout ele vai fazendo isso ao longo do treinamento. E você pode setar uma probabilidade de um neurônio ser dropado ali, ser escondido durante o treinamento. Então, é também mais um ponto importante da rede que ajuda a evitar overfitting, mas também ajuda a tirar esse viés e dar mais peso para uma parte só da rede, né? Talvez não usar os outros neurônios que são importantes para esse aprendizado. Legal. E um outro conceito importante que a gente chama de batch. A gente falou aqui de épocas, né? Então, épocas é quando eu passo por todos os exemplos, mas qual que é a melhor maneira de passar por todos os exemplos? É eu passar um exemplo, eu pego um exemplo do meu conjunto, passo pela minha rede, acho o erro,
volto fazendo backpropagation, atualizando os pesos, pego outro exemplo, passo na rede. Então, quando eu faço isso, acontece. Eu passo exemplo por exemplo, faço todo o cálculo matricial da ida, do feed forward, calculo o erro e faço backpropagation por exemplo. Então, isso tem um cálculo bastante computacionalmente falando um pouco mais caro, e eu vou focando num exemplo só, que pode ser bom ou ruim, dependendo dos exemplos que eu tenho e vou aprendendo. Uma outra forma de fazer isso seria, eu tenho 100 exemplos, em vez de passar um por um, até formar uma época, eu passo um por um e faço feed forward e back propagation em cada um, eu passo um exemplo só no feed forward e calculo o erro e guardo esse erro. Passo o segundo exemplo, faço só o feed forward, calculo o erro e guardo esse erro. Passo todos os exemplos, não faço nenhuma vez o back propagation, só passo todos os exemplos. Depois que eu passei todos os exemplos, eu calculo a média desses erros e aí eu faço back propagation com base na média dos erros. Tá? Isso deixa o meu modelo um aprendizado um pouco mais generalista e eu não fico fazendo back propagation toda hora, que é um cálculo matricial que, dependendo do tamanho da rede, pode ser mais custoso. Então, também pode ter benefícios e malefícios. Então, existem essas duas estratégias. Então, foi por isso que foi criado algo que a gente chama de batch. O que é o batch? De vez de eu fazer um por um, ou fazer todos no meu conjunto, eu faço em lotes. Então, por exemplo, batch size batch de tamanho 10. Então, eu faço de 10 em 10. Passo 10, calculo o erro, faço a média do erro, faço back propagation. Depois mais 10 e assim por diante. Então, calcular em batch é algo que pode ajudar bastante no seu treinamento a ajudar aqui na evolução. É um pouco desse conceito também já implementado nos principais frameworks. Tá? E aqui os dois últimos conceitos interessantes que, por exemplo, como eu comentei, alguns otimizadores já têm embutido como eu começo com pesos aleatórios, dependendo onde eu começo, pode favorecer, né? Então aqui já traz um pouco dessa ideia, né? Que a rede ela não é convexa, então eu posso parar aqui em alguns mínimos, o ideal seria nesse mínimo, eu começar aqui, eu vou caindo no meu erro, quando eu chegar aqui, vai começar a subir o meu erro. Eu vou falar, opa, começou a subir e volta. Aí eu vou parar aqui. Então, se eu começar aleatório e esse aleatório foi esse ponto escolhido, eu tenho menos chance de chegar no meu ótimo global, no meu mínimo global. Se eu começar aqui desse ponto, minhas chances são maiores. Se eu começar aqui, minhas chances são menores. Então, como eu começo de maneira aleatória, fazer alguns inicializações me ajuda a tentar fugir de mínimos locais, é importante. E uma outra abordagem bastante interessante é o que a gente chama de momentum, que também ela usa. Então, cada vez que eu vou diminuindo o meu erro, como o meu passo de aprendizado ele é baseado no meu erro, quanto menor o erro, menor o passo. Então, quando o meu erro é maior no começo, né, tende a ser maior, porque eu começo com valores aleatórios, meus passos são maiores. Conforme meu erro é diminuindo, meus passos vão diminuindo também. Então, uma ideia é tentar não só olhar no passo atual, mas dar um peso para os passos anteriores para tentar fugir também de mínimos não globais, né? De alguns mínimos locais aqui. Então, esse momento também ajuda, certo? Com isso, eu encerro essa primeira, a gente já falei quase aqui 45 minutos, para passar pelo menos esses últimos conceitos. Aqui tem mais uma vez meu e-mail, meus contatos. Quem quiser me seguir nas redes sociais, fiquem à vontade. E agora, eu vou abrir aqui na minha tela, esse site, que é o TensorFlow Playground. Se vocês colocarem no Google aí, Playground TensorFlow, ou pegar o link que a Dani compartilhou para vocês aqui no chat, entrem, e eu vou querer que, se vocês puderem, obviamente, brincar um pouquinho com essa ferramenta, porque ela vai ajudar a tangibilizar um pouquinho dos conceitos que eu falei. Ela é bem legal para ter uma abordagem mais visual desses conceitos. E passando, antes e depois de entrar num código exemplo, aí eu vou responder as perguntas, tá bom? Mas aqui vai talvez responder algumas das perguntas que vocês têm. Então, primeiro vou passar o que tem aqui nessa tela, e aí depois eu vou deixar alguns segundinhos para vocês brincarem enquanto eu vou lendo as perguntas. Então, vamos lá, o que eu tenho aqui? Ó? Então, primeiro aqui eu tenho um play.
esse play ele começa e termina e para um experimento, tá vendo? Do play ele começa e para. Aí do lado do play eu tenho um contador de épocas. Se eu der o play e dar o stop, tá vendo que eu continuo da onde eu parei. Tá? Isso é importante. Então eu não zerei e comecei meu treino de novo. Continuei da onde eu parei. Então se eu clicar aqui no reset, ele zera e começa de novo. Aqui no meio da tela eu tenho o desenho da minha rede neural. E aqui as ligações, esses quadradinhos são os meus neurônios e as ligações são os pesos. Se vocês repararem, ficarem olhando nos pesos dessa rede e clicarem várias vezes aqui no reiniciar, que é o que eu estou fazendo, e olha, repara nos pesos. Tá vendo que ele muda? Por quê? Porque o start é sempre aleatório. Se eu estou mandando restartar, ele está começando sempre com pesos aleatórios de novo. Ele vai mudando porque sempre começa com peso aleatório. Então aqui eu tenho um play start e aqui um número de épocas. Eu posso aumentar o número de camadas. Então se eu deixar 0 camadas intermediárias, eu só tenho a entrada e a saída. Então, eu tenho meu input e meu output. Aí eu posso ir colocando camadas intermediárias quantas eu quiser, e para cada camada intermediária eu posso colocar alguns neurônios aqui, o máximo são 8, tá? Então, eu posso colocar a quantidade de neurônios aqui. E ligar as entradas que eu quero aqui para cada um desses experimentos que eu quero fazer. Perfeito? Beleza, então aqui são as primeiras coisas. Segunda coisa, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho 4 tipos de dataset. Um que é linearmente separável, bastante simples, né? Eu quero separar esses dois conjuntos aqui. Um que ele ainda é simples, né? Mas já começa a ter uma dificuldade para separar esses dois. Com uma reta no espaço, eu já não consigo separar essas bolinhas azuis e bolinhas laranjas, mas ele ainda é um dataset simples. Depois eu tenho um pouquinho mais complexo, que eles estão separados aqui em formas de, vamos dizer, em círculos, né? Um círculo interno que é minha classe azul e o círculo externo é laranja. E por último, esse que é o mais complexo. Para separar os azuis dos laranjas, esse dataset é bem mais complexo. Então eu posso escolher um deles aqui para classificar. Aqui em cima, eu tenho algumas configurações. Tá vendo aqui? Eu tenho o learning rate, tenho que eu posso escolher alguns números, a função de ativação. Então, eu tenho aqui a ReLU, tangente hiperbólica, sigmoide e a linear. Tá? Vou deixar sigmoide, que é o que nós vimos bastante. Regularização, que a gente acabou de ver aqui, L1 e L2, e se eu quiser especificar uma taxa de regularização. Tá? Aqui também eu posso colocar o tamanho do meu batch size, que a gente acabou de ver, pode ser de 30 ou de 1, então vai passar 1 por 1, né? Eu vou deixar 10 aqui, que é o padrão. Posso colocar algum ruído nos meus dados, tá vendo que muda lá, quando eu ponho muito ruído, quando eu deixo um ruído 0, os meus dados eles estão bem divididinhos, quando eu coloco no máximo de ruído aqui, eles têm uma intersecção entre os dados, então, vocês podem trabalhar aqui, vou deixar com ruído 0 para esse primeiro ponto, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou fazer um primeiro experimento aqui, ó. Eu vou tirar todas as minhas redes, vou deixar, ou seja, eu não tenho nenhuma camada intermediária e vou dar play aqui. E mais um detalhe que eu esqueci de explicar que é importantíssimo para vocês acompanhar. Aqui em cima da saída, ó, tem aqui o meu erro de teste e meu erro de treino. Lembra que a gente acabou de ver aquele gráfico lá? Que para saber se eu estou overfitando ou não, quando que é? É quando o meu erro de teste está muito pequeno, meu erro de treino está muito pequeno, enquanto o meu erro de teste está grande, certo? Então quer dizer que eu estou overfitando. Então, quando eu colocar algum ruído aqui, isso fica mais claro. Então tá vendo aqui, sem nenhuma camada intermediária eu consegui classificar, porque esse problema é simples, certo? Então vou dar aqui um stop e vou zerar. Se eu quiser colocar várias camadas com vários neurônios em cada uma. Porque eu gosto de rede bastante complexa, que eu trabalho com Deep Learning. Esse negócio de rede simples não funciona. Vou lá. O que está acontecendo aqui? Ó? Ele não está classificando, certo? Mesmo um exemplo simples, ele não está classificando. Dados os conceitos que nós vimos, por que vocês acham que esse exemplo simples, eu fiz uma rede complexa pra caramba, deveria funcionar? Por que não está funcionando? Aqui, provavelmente, está acontecendo o problema do Vanish Gradiente, que nós vimos hoje. Por quê? A minha rede ela é muito grande, meus dados são simples,
Então, para eu fazer a propagação do erro por toda essa rede aqui, olha lá, ele não consegue convergir, tá? Aí, o que eu poderia fazer? O que nós vimos hoje, eu poderia mudar a função de ativação. Porque a sigmoide, ela me dá valores muito pequenos, derivada do erro muito pequeno ainda, com esse monte de camada. Talvez uma relu me ajudaria aqui. Vamos ver o que acontece. Ó, não é o ideal, mas tá vendo que aqui eu já não fiz Lembra que quando eu tinha 2 neurônios só, eu fiz uma divisão linear. Como eu tenho um monte de camada, não foi linear. Mas, ó, já resolveu aqui meu problema, certo? Então, mudou a função de ativação, já mudou a minha resposta aqui. Sigmoide, mas aumentar o meu learning rate, que é a taxa de aprendizado, para 1. O que vai acontecer? Ele também não conseguiu convergir, porque mesmo eu fazendo 1 vezes qualquer coisa, continua qualquer coisa. Vamos pôr 10. Vamos aumentar essa taxa de aprendizado aqui, ó. O que vai acontecer? Mesma coisa, ó. Ele não consegue convergir, porque agora ele está dando passos. Antes ele dava passo muito pequenininho, então ele não conseguia convergir. Agora ele está dando passos muito grandes, então ele sempre está pulando. É como se eu estivesse saltando, nunca consigo chegar. Também não consegue convergir, não consegue aplicar. Então, fazer redes muito complexas nem sempre é o que vai funcionar, tá bom? Que mais? Vamos colocar aqui um ruído, e aí eu posso colocar aqui um critério de regularização para ajudar, né, nesse overfitting aqui. Vamos colocar aqui uma taxa de 0,3, com uma relu 0,3, ó. Então, tá vendo que a convergência ela é mais suave. Por quê? Porque a regularização faz, não é aquela descida direta, ó. Tá vendo que agora eu consigo chegar em algo melhor. Tá vendo? O treino ele é mais suave do que se eu pegar e colocar sem critério de regularização. Vamos colocar um learning rate mais alto aqui, ó. Tá vendo que ele converge mais rápido, mas ele é mais bruto aqui. Então, para problemas complexos, isso não funciona tão bem. Tá? Que mais? Então, aqui dá para brincar bastante, dá para entender o que eu consigo fazer, o que eu não consigo, onde que cada coisa está afetando. Então, quanto que eu demoro mais para treinar, quanto que eu não demoro. E equivale, então, por exemplo, vamos pegar esse aqui mais complexo um pouco. Olha lá, como que é o aprendizado, quanto que está aí no meu erro de treino, meu erro de teste. Então é importante esse exemplo aqui, essa plataforma é bem legal para aprendizado, para ver esses fenômenos, tá? E ir testando. Eu vou deixar o desafio aqui, de vocês tentarem fazer uma rede que resolva esse problema aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui é um fenômeno, ó, overfit, ó. Tá vendo que está distanciando aqui o erro do teste do treino, ó como distanciou. Então aqui é um problema, eu não estou conseguindo convergir. Então, esse é um problema um pouco mais complexo. Tentem resolver esse. É um pequeno desafio aí para vocês brincarem um pouco e brincando também. Mudar aqui o bet size, deixar 1, o que acontece? Deixar 0. Como que funciona essas convergências, tá? Tá vendo que eu não mudei nada na minha rede, só mudei o bet size, já mudou. Agora eu vou zerar aqui, vou colocar o bet size grande. Muda o comportamento. E, obviamente, lembrando, né, que aqui a rede ela começa com pesos aleatórios. Então, esses pesos aleatórios eles vão mudando ao longo do tempo. Tá bom? A gente vai vendo aqui as linhas que estão mais grossas que estão ganhando mais peso. Se vocês passarem o mouse, também mostra qual que é o peso que foi dado aqui para dar uma dessas ligações. Tudo bem até aqui? A gente já está indo para o fim. Eu queria ver, Dani, tem perguntas? Temos perguntas? Vou parar um pouco de compartilhar minha tela para responder aqui algumas perguntas, depois eu volto. Vamos lá. Quais as situações em que devo decidir por inserir ruído, mais ou menos ruído? Boa pergunta do Thiago. Tá? O ruído, ele vai me ajudar porque, assim, no mundo real, nos nossos problemas,
não é tudo bonitinho, bem separado as classes, porque se fosse bem separado, eu nem precisaria muito de redes complexas, né? Então, o ruído, ele me ajuda a, a ter essa ideia, assim, de algo mais próximo do real, e ver quanto que meu modelo tá conseguindo generalizar, e vai ter um erro quando tem um ruído, né? Quando vai ter um pequeno erro, mas me ajuda a trazer um pouco disso, além das validation, né? A trazer um pouco mais para a realidade, para não ficar só ali no teste, no experimento, e quando eu colocar em produção, o meu resultado ser muito ruim. Então, ter um pouco de ruído é sempre importante, ajuda bastante. Vamos lá. Sei que quando temos base com pouca amostra ou desbalanceada, mas nunca ser uma medida para decidir. Tá, perfeito. Então, se você tem a amostra, ela é super importante, né? E por isso que a parte de pré-processamento, aqui nessas lives nós falamos muito da parte do modelo, né? E algumas questões que envolvem a rede neural em si. Mas, obviamente, o pré-processamento de dado ele vai influenciar bastante na hora de treinar um modelo. Principalmente dependendo de como que você está usando. Então, quando eu tenho uma classe muito desbalanceada, ela tende a levar esse tratamento, talvez ali pode levar o modelo a chutar mais para um lado. Então, na rede neural, ele é um pouco menos suscetível, mas ele é bastante suscetível a isso. Mas, por exemplo, se eu usar um naive Bayes, um classificador bayesiano, que ele é baseado 100% em probabilidade, ele é muito suscetível ao desbalanceamento. Rede neural também é suscetível, tá? Então, tem que ter o balanceamento ali, ele poder, em tempo de treinar o modelo, né? Poder trabalhar a sua amostra é super importante, tá? E aí tem várias abordagens para fazer isso. O ruído, ele entra nesse pipeline também, tanto a parte de cross-validation quanto a parte de ruído, para eu tentar entender quanto que meu modelo está generalizando, né? Para quem já ouviu falar um pouco de GAN, que são redes generativas, ele acaba até tendo um pouco desse viés. Não é bem essa linha, mas só para trazer aqui um outro exemplo, que você tenta você tenta enganar um classificador. E você vai começar com alguns ruídos e aí vai evoluindo até enganar um classificador com outro classificador que é um classificador não, uma rede que gera exemplos, né? Então, o que a gente tenta fazer aqui quando a gente põe ruído numa rede mais simples é de uma maneira muito simplista aqui a explicação, mas é tentar pegar um ruído, um exemplo, e ver como que a rede está se comportando. Se aquele ruído faz com que a rede, vamos dizer assim, pô, eu tenho um ruído ou um outlier ou alguma coisa assim, que eu vou colocar e ver se, dado esse ruído, dado esse exemplo um pouco fora daqueles que eu treinei, qual que é o comportamento dessa minha rede? Ela continua chutando, entre aspas, naquela classe, ou ela consegue identificar esse ruído, ou ela tem uma probabilidade muito diferente, e aí eu consigo trabalhar meus thresholds, etc. Tá? Então, essa seria mais ou menos a ideia. Mais perguntas? Não? Por enquanto, não. Por enquanto não, perfeito. Tá, então eu vou passar para a última parte aqui da live, que são os últimos minutinhos. E aí, Thiago, se não ficou legal aqui que você colocou, talvez tenha respondido, mas depois se ficou dúvidas, quiser me mandar um e-mail, uma mensagem, pode entrar em detalhes. E aqui surge até uma ideia para talvez outras lives no futuro, que é trabalhar um pouco esse pré-processamento do dado, né? A amostra e tudo isso, são partes importantes. Inclusive no notebook que eu vou rodar agora, eu vou compartilhar novamente a minha tela. E aí, Dani, se você puder colocar aqui no ar, eu agradeço. Perfeito. Aqui eu compartilhei esse Jupyter com vocês. Eu vou rodar ele aqui no Colab. É um Jupyter bastante simples, tá? Não é nada muito complexo,
mas ele é interessante porque ele mostra um pouco como que é simples criar uma rede. E é por isso que até na descrição, né, dessas lives a gente usou um pouco disso. Né? Hoje você usar uma rede complexa, uma CNN, uma RNN, ela não é difícil, porque você pode usar o TensorFlow que te dá um monte de coisa pronta. Mas, às vezes, no dia a dia, conhecer um pouco dessas nuances é importante, porque só pegar algo pronto e tentar colocar isso em produção, provavelmente você vai ter alguns fenômenos desses que eu coloquei e não vai saber exatamente o porquê que isso está acontecendo, onde que está acontecendo, que fenômeno que são esses, principalmente se você quiser customizar alguma parte dessa rede, tá? Então, eu particularmente acredito que é bastante importante conhecer esses conceitos para não ser só um rodador de biblioteca, né? Começar a realmente ser um cientista de dados que vai entender algumas nuances aqui importantes na hora de criar um modelo. Então, vou passar muito rápido aqui, só para vocês verem, principalmente no TensorFlow 2, que já tem o Keras embutido nele, ficou muito simples rodar alguns tipos de rede. E aqui esse exemplo traz algumas análises muito simplistas de dados. No meu GitHub eu tenho alguns outros exemplos que trabalham mais essa parte de pré-processamento do dado, mas aqui eu vou passar bem rápido para vocês, depois seria interessante rodar. Tá? Então aqui eu tenho importando o TensorFlow e o NumPy, que é uma biblioteca que a gente usa para plotar algumas coisas. Desculpa, o Matplotlib para plotar e o NumPy para fazer alguns cálculos, né? Então, esse dataset que eu vou usar é o Fashion MNIST, que tem umas 70 mil imagens em tons de cinza aqui, preto e branco, em 10 categorias, que são peças de roupa no geral. Tá? Então, aqui a gente importa o dataset. Então, a gente está importando aqui Keras dataset, Fashion MNIST, salvo aqui. E aí eu já estou dividindo esse dataset em 4 bases de dados, vamos dizer assim, tá? Esse dataset está dividido em duas aqui, que é o treino e teste. Lembra que eu comentei hoje bastante do cross-validation, mas como eu vou, para treinar o meu modelo, eu tenho que dividir entre a imagem, né, que são as minhas features, e a label dessa imagem. O que ela é? A mesma coisa para testar, a imagem e a label essa imagem. Então aqui eu estou fazendo isso, estou pegando o dataset original, e carregando e já dividindo entre dataset de treino e teste, e cada um deles já dividindo entre imagem e label, né, features e label. E aqui dá para fazer alguns prints, né, printar as 10 classes, a quantidade de imagens de treino, então são 60 mil de treino e 10 mil de teste, nesse exemplo aqui, ó, 10 mil de teste, as imagens, o shape delas é 28 por 28, então dá para fazer esses prints, dá para ver uma figura aqui, né, fazer um pré-processamento em grid para entender como é que é essa imagem, alguns exemplos aqui que eu tenho dessas imagens, e aí eu vou propriamente chegar na parte de construir o meu modelo. Olha que simples que é construir uma rede neural. Eu vou falar aqui o meu modelo, ele é um tipo sequencial, vou estar criando um Keras, e aí eu vou criar uma camada flatten, que vai receber o meu input, que é a minha imagem 28 por 28. Vou criar um outro layer, que vai ter a função de ativação ReLU, tá? 128 neurônios. E depois um outro layer denso, que vai ter a função de ativação Softmax, e ele tem 10 neurônios. O 128, a gente pode ter aqui algumas explicações para o 128, mas a saída ela é mais fácil de entender. Por que eu tenho 10 neurônios na minha camada de saída? Alguém se arrisca aí? Por que eu tenho 10 neurônios na camada de saída? E minha função de ativação é uma Softmax? Deixa eu ver aqui se alguém respondeu no chat. 10 neurônios porque eu tenho 10 classes, certo? Lembra que eu comentei aqui, eu tenho 10 classes, vai de 0 a 9. Então eu vou ter 10 neurônios e cada neurônio desse vai me dar uma probabilidade de ser uma determinada classe. Então cada neurônio vai me dar uma probabilidade de ser a classe camiseta, classe sandália e assim por diante. Tá? Então essa rede ela foi construída dessa maneira. Cada saída é uma probabilidade de ser uma classe.
tá bom? Aqui explica um pouquinho disso, porque que essa rede. Então, eu criei a rede, eu criei a arquitetura da rede aqui com 1, 2, 3, 4 linhas de código, bem simples, tá? Esse caso aqui é um caso bastante simples. Então, criei a rede. Ela recebe uma camada de input, que vai receber minha imagem, 28 por 28, uma camada densa, que é uma função de ativação reload, 128 neurônios, e depois de saída com 10, que é usando uma função de ativação softmax, que vai me dar essas probabilidades, tá bom? E aí depois, beleza, cria a camada, mas como, e toda a parte de otimização, cálculo do erro e etc. Cara, isso já está pronto no Keras, é só eu chamar aqui, ó. Eu vou falar que o meu compilador vai usar o otimizador ADA, que eu citei hoje, que ele já faz todos o cálculo, que ele já tem embutido a minha learning rate, etc. Como que eu calculo o erro? Que a loss já está aqui, cross entropy, e a métrica que eu vou usar vai ser a acurácia. Quero saber como que está a minha acurácia também, que é a assertividade desse modelo. Legal. E aí, uma vez que eu tenho a arquitetura pronta e tenho aqui o meu compilador, né, do meu modelo, eu posso mandar treinar esse modelo. Então, que é que eu vou chamar o modelo criado, vou dar um fit, que é treinar, e para treinar eu vou passar o quê? A quantidade de a minha imagem de treino, os labels do treino e a quantidade de épocas que eu quero treinar. Que nós vimos hoje aqui também. Então, vai começar aqui, na época 1, o meu erro estava em 0,49, minha acurácia em 0,82. Na época 2 já caiu, então meu erro vai caindo e minha acurácia vai subindo, tá? Então eu treinei por 10 épocas aqui, só para fazer esse teste. Então mandei treinar. Uma vez mandado treinar, eu vou avaliar esse modelo, porque eu treinei com os dados de treino. Agora eu vou avaliar o quê? Usando meus dados de teste, certo? E aí, nos meus dados de teste, a minha acurácia foi 0,87, enquanto no meu dado de treino eu tinha chegado em 0,91. Tá vendo que caiu um pouquinho, que é natural. No meu exemplo de teste que ser um pouquinho menor da minha acurácia do meu treino, tá bom? Então fiz isso aqui, bastante simples. E aí depois que eu já validei, eu posso usar esse modelo para fazer predições. Então para fazer predição é só chamar ele model.predict e passar com a imagem que eu quero fazer uma predição, tá? Então, nesse caso aqui, ó, e aí eu vou, obviamente, acumular aqui, né, tá vendo aqui, ó, quantas saídas eu tenho, eu salvei numa variável prediction a predição que eu fiz dessa imagem. Quantos valores eu tenho aqui dentro? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu tenho 10 valores de saída? Que são os meus 10 neurônios da saída, que é a minha softmax. Cada valor desse eu posso converter depois num valor de probabilidade. O que for maior, que no caso é o 9, tá vendo que eu usei aqui o NumPy para falar, ó, desse array meu aqui, qual que é o valor maior? É o 9, que é esse aqui, ó, 9,9 elevado a menos 1. Tá? Esse é o maior valor. Opa, isso, que ele começa do 0 vai até o 9, e esse é o maior valor. Então ele vai classificar esse teste aqui com a classe 9, tá? Porque é o maior valor que eu tenho. Beleza? Aqui eu posso olhar um pouco como que está rolando a minha predição, fazer alguns plots para entender melhor e etc. E como que ele está entendendo e tentando extrair aqui algumas configurações importantes. Mas no geral é isso. Acho que esse exemplo aqui é o exemplo mais simples para quem está começando a usar o TensorFlow, principalmente aqui com Keras. Esse dataset é um dos mais clássicos para imagem, tem também exemplos de texto. Então, são exemplos bastante interessantes aqui para começar a brincar e aprender mais do TensorFlow. Eu recomendo entrar no site oficial do TensorFlow, tem vários exemplos bastante interessantes. Esse aqui está no GitHub depois, para quem quiser rodar, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso por hoje. Eu acho que com esses exemplos, com esses conceitos, a gente encerra aqui a live, essa trilogia sobre redes neurais. Passamos pelos principais conceitos da rede neural, então desde o aprendizado, o modelo matemático, aprendizado, taxa de erro, feed forward, backpropagation, loss,
gradiente descendente e os principais conceitos ali, regularização, learning rate, dropout, são várias características importantes da rede. Eu espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais a fundo que esses parâmetros que acontecem por trás. Eu parei de compartilhar minha tela, enquanto a Dani, se você puder ir lendo as perguntas para mim, eu vou entrar agora rapidinho no meu LinkedIn para ver as pessoas que compartilharam, colocar aqui num site que faz um sorteio aleatório, aí assim que tiver todos no site eu vou voltar aqui minha tela e fazer o sorteio ao vivo aqui para todo mundo, tá bom? Se você puder ir lendo as perguntas, enquanto eu vou colando aqui, eu vou ouvindo e vou respondendo enquanto eu vou vendo quem compartilhou. Então, tivemos 20 compartilhamentos aqui. Vou pegar aqui. Quantas pessoas tem online? Você consegue ver aí? 29. 29. Perfeito. A gente tem 20 compartilhamentos. Um pouquinho menos. Talvez algumas pessoas não compartilharam, mas está tudo bem. O mais importante é o conhecimento, não é o brinde. Apesar de algumas pessoas discordarem de mim, mas tudo bem. Mas vamos lá. Você pode ler nas perguntas enquanto eu vou pegando o nome aqui das pessoas? Posso ler. O Joab está perguntando, na situação de uma rede neural, ela pode ficar presa em um ponto de mínimo local? Quais geralmente são os primeiros parâmetros a analisar para solucionar? Certo. Ela pode sim ficar presa no mínimo local. E foi por isso que, no caso aqui, o otimizador, o Adam, né? Ele foi... Uma das coisas que o gradiente descendente tinha ali, toda isso que eu falei, o momentum, tem várias técnicas que ajudam a tentar fugir desse mínimo local. E o Adam, que é esse otimizador que a gente usou aqui, que já tem pronto no TensorFlow, ele já tem vários parâmetros internos que tenta ajudar a gente a fugir desse mínimo local. O que acontece? E aí tem esses starts, vários restarts aleatórios, então tem algumas técnicas que já estão embutidas que ajudam. Tem como garantir que a gente não está preso no mínimo local? Não tem como. A gente não tem essa garantia, porque a gente não conhece todo o espaço de solução. Então a gente não tem essa garantia. O que você vai poder fazer exatamente, né, na hora do treinamento e na hora da avaliação do modelo. Entender como que está sendo o seu resultado, né, principalmente no treino e no teste, e tentar fazer vários tipos de cross-validation, se você puder, né, tiver tempo, para em cima desses resultados começar a compreender se você consegue chegar em outros valores. Como o start ele é aleatório, uma coisa que pode acontecer, que pode ajudar também a entender isso, é assim, imagina que você fez lá um treinamento e ele em 100 épocas e ele chegou no máximo do erro, sei lá, 10. Estou chutando aqui um valor de erro. O mínimo que ele conseguiu foi 10. E você faz alguns restarts aleatórios e você vê que ele conseguiu chegar depois num erro menor, chegou no erro 1, por exemplo. Então, tem uma chance grande da primeira vez que você rodou e parou no 10 que o seu algoritmo ficou preso num mínimo local. Então, fazer vários testes, vários tipos de avaliação, de várias maneiras é o que ajuda. Não tem uma fórmula mágica, assim. Tem que testar bastante mesmo. Tudo bem. O Tiago está perguntando se... Você já comentou aqui, né? Mais para frente, mais para trás, da utilização do L1 e do L2 para regularização do early stop. Você já usou o ElasticNet? Deixa eu ver o nome, desculpa que eu não entendi. Deixa eu vir aqui na... ElasticNet. Mas, Vinícius, como early stop, você já usou? Ah, perfeito. Sim. É que o L1 e o L2 são as mais básicas, tá? A ElasticNet também tem ElasticNet Regularization.
A ElasticNet, ela também é uma forma de regularização, também pode ser usada, tá? E tem bons resultados também, tá? Ela, na verdade, ela combina a L1 e a L2, tá? Existe uma fórmula, mas ela combina as duas. Então, ela pode ser bastante, ela é usada também em alguns casos e faz sentido testar também, tá? Então, é uma boa abordagem e ela faz uma combinação da L1 e L2. Se você conhecendo a L1 e L2 é importante porque ela é base para depois conhecer também a ElasticNet. Ok. Temos mais uma outra pergunta. O Yuri está perguntando quanto tempo geralmente um cientista de dados demora para tentar fazer um tuning, ou seja, uma melhor escolha de hiperparâmetro em um conjunto de dados reais de uma empresa média entre grande. Só ler, desculpa, deixa eu só abrir aqui o demora fazer um tuning. Ah, tá bom, um conjunto de dados reais. Perfeito, ó. É uma boa pergunta. E o fine tuning, o hype tuning parameter ou algum outro nome, o que acontece? Depois que você fez um modelo, vamos dizer, inicial, né, você vai trabalhar, vai pedir ali para fazer com uma bateria de testes, vamos dizer assim, onde esses parâmetros, você vai colocar ranges de parâmetros para ele ficar mudando e achar os melhores parâmetros desse modelo. Isso, ele depende muito de alguns fatores, né? O primeiro deles é quão elástico quão é a sua infraestrutura para treinar isso. Então, se você conseguir startar vários treinos em paralelo com GPU, com TPU, isso tende a ser mais rápido. Então, a infraestrutura que você tem disponível para paralelizar esse conjunto de testes ajuda bastante. A outra questão é o quão complexo é o seu modelo, né? Quão deep é o seu modelo, quantas camadas, quantos parâmetros ele tem para você fazer esse fine tuning. Então, isso também influencia bastante. Acho que esses dois são a quantidade de dados também, né? Quantas épocas você vai treinar. Então, essas questões acabam influenciando bastante esse tipo de teste, tá? Mas normalmente um tempo que é difícil, realmente é difícil. Depende muito do problema, depende muito de todas essas questões que eu coloquei. Mas demora alguns dias. O que eu vejo assim de modelos de empresas média grande demora. Eu já fiz alguns testes que demoram uma semana, 6 dias, mas é difícil dar uma métrica exata porque é muito dependente desses pontos que eu coloquei. Certo. Temos só mais uma pergunta. Se alguém ainda tiver mais alguma questão, por favor. Então, tem alguma sugestão para máquinas virtuais que executem treinos com grandes bases de dados? Se eu entendi a pergunta, deixa eu só ler ela aqui, desculpa. Tem uma sugestão para máquinas virtuais que executem treinos com grandes bases de dados. Aí, Sérgio, se você puder só clarificar um pouquinho, isso aqui seria tamanho, tipo, configurações de uma máquina virtual, sugestão de configuração de quantidade de memória, CPUs, GPUs, para criar essa máquina virtual para treinar? Seria essa a pergunta? Só para eu entender. Eu acho que é isso, mas só para ver se eu entendi bem, se eu entendi da maneira correta. Se ele responder, você me avisa, por favor, Dani. Tudo bem, eu sei que você está aí jogando duro no sorteio. Eu tô aqui copiando os nomes aqui. Para não demorar muito aqui. Só um recadinho, quem estiver precisando de certificado, é só mandar um e-mail para a gente, já coloquei aqui no chat. Só vocês resgatarem aí a mensagem do endereço de e-mail, tá bom? E se o Sérgio quiser ainda explicar um pouquinho a pergunta, a gente está aqui.
Mas enquanto ele explica, se for nesse caso de tamanho de máquina, a máquina também depende do tamanho do seu modelo, tá? Que você quer treinar e como você quer paralelizar. Mas eu recomendo principalmente aqui no Google Cloud, mas nos outros também, na AWS, na Azure, existe um marketplace que você tem máquinas pré-prontas para, por exemplo, deep learning, para imagem, para texto, por exemplo, no Google com GPU, com TPU, você tem lá, você pode escolher algumas imagens de máquinas virtuais pré-prontas para aquele problema específico que você quer treinar. Então ajuda bastante. Porque para cada tipo de problema, para cada tipo de treinamento vai exigir uma máquina diferente. E pode dar mais performance, pode funcionar melhor. Bom, ele só queria saber com relação a alguma máquina potente para efetuar esses treinos. Mas isso acabou de responder, né? Sim. A melhor coisa, principalmente se você está trabalhando com Deep Learning, GPU normalmente treina muito mais rápido, muito melhor. E GPU, no caso do Google tem o TPU, que é um outro tipo que é o Tensor Process Unit, né? GPU é Compute GPU, Graphical Processor Unit, e o TPU é de Tensor, que foi exatamente criado para em cima já, para até rodar melhor TensorFlow, então ele é muito mais rápido, muito mais eficiente. Então, se você tiver possibilidade de usar, é muito melhor mesmo. E nem sempre é mais caro, tá? Existe até um material aqui do próprio Google que numa GPU tem um exemplo clássico que você demora 4 horas para treinar um certo modelo e numa TPU você demora 1 hora. Por mais que a hora da TPU ela é mais cara que a GPU, por você fazer em 4 vezes menos tempo, fica mais barato você usar a TPU. Então faz todo sentido. Ajuda bastante. Muito bom. Pessoal, obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Espero que essas 3 lives aqui tenham valido a pena para vocês, quem acompanhou, que tenha trago pelo menos algumas ideias um pouco mais aprofundadas de como que funciona uma rede neural, né? Quais são os componentes que tem por trás de uma rede, pelo menos para ter um entendimento melhor, né? Não só pegar algo e rodar, entender um pouquinho do que tem por trás. Espero que tenha sido proveitoso. A gente vai gravar outras no futuro. Feedbacks são bem-vindos, mesmo os feedbacks negativos, tá? Não se acanhem. Então, quem quiser mandar uma mensagem depois, para mim, eu gosto muito. Para mim é super importante, porque eu melhoro o material aqui que eu apresentei, faço outros exemplos. Então, é importante também ter essa visão de vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado, Dani, obrigado mais uma vez pela parceria aqui, pessoal dos GDGs, e a gente se fala. Gente, boa noite. Tchau, pessoal. Nos vemos. Até a próxima.